Quando a glória de Deus voltou, ele agora sentiu firmeza. Ele pega uma carta sintetizando a história, chama os seus secretários e diz: leve essa carta para o rei da Síria. Era Senaqueribe. Quando os secretários entregaram a carta a Senaqueribe, que Senaqueribe leu, era de Ezequias, rei de Judá. Eu não vou mais pagar imposto à Síria. Nós não somos mais seus vassalos. O rei da Síria fica irado, a maior potência, e manda uma carta ameaçadora de volta. E na carta de Senaqueribe, quando Ezequias leu, foi tão impactante que a ficha caiu. Porque a carta de Senaqueribe dizia: Ezequias, tu não conheces a nossa história? Os assírios, nós não respeitamos deuses de nação nenhuma. Quebramos, queimamos-los e jogamos-los no fogo. Quero saber qual é o Deus que tu está confiando tanto para me afrontar. Eu quero saber qual é o Deus que vai poder te livrar das minhas mãos. Eu vou tornar Jerusalém um montão de pó. Vou acabar com Judá e vou cercar, vou matar aos poucos, que a água que vocês vão ter para beber vai ser a própria urina, e a alimentação, vocês vão se alimentar das próprias fezes. Eu vou acabar com vocês. Quando ele leu, era tão forte que a Bíblia compara a dor que ele sentiu de uma mulher que vai dar à luz. Ele agora está temeroso, mas a igreja estava aberta e ele estava crente. A Bíblia diz que ele pega a carta e vai para a igreja. Chega na igreja, ele joga a carta no chão e cai por cima e faz esta oração. A Bíblia diz que por cima da carta ele começa a dizer: Senhor Deus, tu que criaste o universo, criaste a terra, o mar e tudo quanto neles há, lê esta carta para mim e dá uma olhada, porque tudo que está aqui é verdade. Os assírios quebram os deuses das nações porque não são deuses, mas o Senhor é o Deus único e verdadeiro, é o Deus dos meus pais. Me dá uma resposta. Pega a carta e manda para Isaías. Aí Deus já estava falando com Isaías. Aí Isaías vem e diz: escuta o que diz o Senhor Deus do teu pai Davi. Eu vi a carta que tu me mostraste e eu li. E te digo que não tenha medo de Senaqueribe, que agora sou eu que vou colocar um anzol na venta dele, vou colocar um freio de cavalo e vou fazer ele voltar pelo caminho que ele vem. Senaqueribe formou uma coalizão militar e cercou Judá. Em uma noite, por conta desta oração, um anjo desce do céu e mata 185 mil soldados assírios. Senaqueribe corre, chega em casa, vai pedir socorro ao seu Deus, os seus próprios filhos o matam. Agora imagina no outro dia, a Bíblia diz que a notícia correu, e a Babilônia, Jordânia, Cisjordânia, Egito, toda aquela circunvizinhança que temia os assírios, começaram a ouvir e a dizer: quem fez isso? A resposta era uma só: o Deus de Ezequias acabou com a raça de Senaqueribe. Aí agora todos mandavam seus diplomatas para fazer aliança com Judá. Sintetizando, traziam presentes. Aí quando nós vamos, olha o que é o homem. Segundo as Crônicas 32, 23. Este homem que provocou tudo isso. Segundo as Crônicas 32, 23, que aqui diz. 32, 23. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. E quando ele é exaltado, o coração se exalta.
E os diplomatas babilônicos, egípcios, jordanianos, ele abria as riquezas e mostrava. Isaías vai a ele e diz: não recebe, eu já recebi. Tu fez o que? Mostrasse o que? Mostrei tudo. Isaías disse: isso não é bom. E ele não ouviu o profeta. Ele se exaltou. O fracasso veio. Quando o fracasso chega, e ele exaltado, aí a Bíblia diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Quando nós lemos a sua biografia, ela diz que Ezequias começou a apodrecer por dentro. Os seus órgãos, as suas vísceras internas apodreceram ele vivo. O hálito apodreceu e ele não recebia mais os diplomatas. A doença estoura para o exterior do corpo e a pele começa a apodrecer e alargar. Os médicos colocavam em prazo de figo. Quando tirava, vinha com pele e tudo. Ele agora está podre por dentro e por fora. Sem poder receber os súditos de os diplomatas, trancaram ele num aposento. E agora o amigo Isaías não pode fazer visita, porque ele não queria ouvir. Aí no meio deste fracasso, Deus toma uma decisão. Deus diz: ponto final, vou matá-lo. Aí vai a Isaías e diz: Isaías, vai aonde está Ezequias e diz a ele que põe o que tem de pôr em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. Foi Deus que disse. Aí Isaías vai e diz: escuta o que diz o Senhor teu Deus. Põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver. Bate a porta e vai embora. Não tem direito de resposta. No auge do fracasso, sem amigos, apodrecido, e o próprio Deus disse: é fim, é ponto final. Ele vira o rosto para a parede e começa a chorar. E no meio das lágrimas ele faz uso do pretérito e mais que imperfeito, e ele grita: Senhor, uma oração podre, com base no hálito. Lembra do que eu fiz? Dá uma olhada na minha história. Eu hoje estou fracassado, mas eu já fiz coisas grandes. Eu fiz o que ninguém queria fazer. Aí a graça vai na história. E quando a graça vai na história, ele não tinha filhos. Se ele morresse, a dinastia de Davi estava ameaçada. Então a graça vai na história. Aí quando Deus olha, diz: ele fez o que ninguém queria fazer. Isaías nem tinha saído do pátio do palácio. Aí Deus desce. Deus mudou o protocolo e ouviu uma oração podre e gritou: Isaías, volta. Volta. Isaías volta diferente. Agora ele vai ter direito de resposta. Isaías já entra dizendo: escuta o que diz o Senhor Deus do teu pai Davi. Ele viu as tuas lágrimas e ouviu a tua oração, e você não vai morrer mais. Ele mudou o decreto, vai ter 15 anos para dar glória a Deus. Ainda dá direito dele pedir prova. É Deus que faz isso aí. Olha para quem está ao teu lado, se você puder, e diga para ele: quem não acreditava em você, que pensava que o fracasso ia te destruir, vai ter que voltar e ver o que Deus vai fazer. Havia uma aliança entre Deus e Davi. Agora ele volta. Com 3 anos depois, nasce um filho na dinastia. E ele põe o nome justamente para esquecer
o momento difícil, Manassés. Manassés agora vai nascer em um ambiente que tem tudo para dar certo. O pai está crente. O profeta Isaías estava em ascendência. Tinha cântico de louvor. Traduzindo, agora ele no culto dormia debaixo dos bancos ouvindo os louvores. Ouvindo Isaías profetizar, possivelmente andou nos braços de Isaías. Quando ele completa 12 anos, o pai morre. E Manassés tinha tudo para dar certo, começa a reinar. Por favor, 2 Reis, capítulo 21. Segundo livro dos Reis, capítulo 21. Para a gente ler, por favor. Com 12 anos, tinha Manassés 12 anos de idade. Leia comigo, igreja. 1, 2, 3. Versículo 2. Olha o que esse menino que tinha tudo para dar certo fez. Pode ler: conforme a abominação dos gentios que o Senhor expulsará de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Versículo 3, a igreja. E fez bosque, como fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Versículo 4. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porém o meu nome estará lá. Versículo 5, por favor. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. Versículo 6. E até fez passar o seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens. Era agoeiro. E ordenou ele consagrou adivinhos e feiticeiros. O versículo 16, por favor. Olha o que é que ele faz. Capítulo 21, versículo 16, por favor. Além disso, de tudo que a gente leu, o que é que Manassés faz? Ele derramou muitíssimo sangue de inocentes, até que encheu a Jerusalém de um lado ao outro de sangue de inocentes. A tradição diz que entre esses sangues inocentes está o sangue de Isaías, que para não ouvir Deus, ele mandou capturar Isaías e mandou serrar Isaías como se fosse um pedaço de madeira. E por causa de uma aliança, Deus buscava falar com ele e com o povo, e ele não dava ouvidos. Aí Deus desistiu dele. Aí o exército dos assírios veio e levou cativo entre as cadeias e colocou-o entre os espinhos da Babilônia. Tirou do trono, perdeu o reino e é jogado entre os espinhos e as cadeias. Aí eu pergunto: você tinha coragem de ir buscá-lo? Eu pergunto ao pastor Elias, ele reconsagrava esse obreiro. Tendo em vista, entre aspas, não estou aqui fazendo apologia ao pecado, não. Estou falando do poder da graça apesar do fracasso. Tendo em vista que hoje a gente prega, e às vezes tem alguém que está sentado ao nosso lado 10, 20 anos, 30 anos, jejuando, orando, sofrendo, e às vezes comete um erro. A primeira coisa que a gente faz é rasgar a credencial, é esquecer, e nem a paz do Senhor dá mais. A graça é diferente.
A Bíblia diz que quando ele estava entre as cadeias, ele lembra de quando era pequeno e começa a orar ao Deus de seus pais. A Bíblia diz que ele ora incessantemente a Deus dos seus pais. E nesta oração, pasme, Deus ouviu. E a tradição diz que Deus não ouvia a oração fora de Jerusalém. Mas neste caso e outros, Deus viu e ouviu a sua oração. E o que é que Deus faz? Rompe a fronteira e vai na Babilônia. Quebra as cadeias. Arranca Manassés dos espinhos. E para piorar, traz de volta para Jerusalém. E não pergunta se ninguém gostou ou não. Devolve o cargo de novo. Coloca ele no trono de novo. A graça de Deus ainda faz isso. Eu não vim nesta noite pregar para super-heróis, para super-crente. Eu vim pregar para seres humanos passíveis de erro, que muitas vezes está no culto, mas está abandonado, está esquecido, está querendo desistir. A graça de Deus ainda rompe fronteira para resgatar por causa de uma aliança. Deus não procurou saber se alguém ia gostar ou não. Trouxe ele de volta e colocou ele no trono. Agora ele começa a desmanchar tudo que fez e a adorar a Deus. Reforma a igreja, derruba as estátuas de adoração e chama o povo a adorar a Deus. E morre dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele reconhece que o Senhor é Deus. E olha o que é que a graça faz. Eu não teria coragem de fazer isso. Quando você chega no Novo Testamento, 1º capítulo, versículo 1, seja você teólogo ou não, vai ter que encarar. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí o escritor Mateus vai começar a dizer: não esconde. O que é que a graça faz? Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó. Jacó gerou 12 filhos: Rubi, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, José e a Benjamim. Aí Deus pega Judá, Judá gerou Perez, Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão, Aminadab, Aminadab, Naasson, Naasson, Salmão, Salmão, Boaz, Boaz, Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi. Davi, Salomão, Salomão, Roboão, Abias, Abias, Asa, Asa, Josafá, Josafá, Jorão, Jorão, Uzia, ele pôs Uzia, Uzia, Jotão, Jotão, Acais, Acais está lá, e Manassés também está lá, que você queira ou não, ele está lá. Manassés também gerou Amon, Mamon, Josias, Josias, Jeconia, Jeconia, vem o cativeiro. Aí Mateus diz: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde, Eliaquim, Azol, Zadok, Zadok gerou Eleazar, Eleazar, Matã, a Jacó, Jacó a José, que foi marido de Maria. Aí é neste período, coloca aí Lucas 1:30 por diante, é no período de José, Lucas 1:30 por diante. Leia comigo em voz alta, que agora o reino, quando já não tinha mais dinastia, que aqui era pós-cativeiro, disse-lhe então o anjo: Maria, não tema, porque achaste graça diante de Deus. Por que não devo ter medo? Continua: porque eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E aí, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Versículo 33: ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai definir, não vai definir, não vai definir. Aí vem ele, Lucas 22:20. Aí ele vai fazer uma aliança.
no seu sangue. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice no meu sangue, o cálice da nova aliança. Esta aliança é eterna. O que é que eu quero dizer? Se Deus não desistiu no meio do fracasso desses homens, quando a aliança era sangue de novilho, era aliança de sal, era pacto de sal, você acha que Ele vai desistir de você agora, que a aliança é no sangue do próprio Jesus? Vai não, meu filho. Queiram que não queira, Ele não desiste de você. Ele ainda usa fracassados. Me permita recapitular. Vocês estão olhando para um descartado, ex-descartado. Quantas vezes eu não ouvi dizer: esse nego não vale o que come. Morando dentro do canavial, comecei com outra cana com 12 anos. Muitas vezes eu quis tirar a minha vida, porque os amigos diziam: negro, tu não vale o que come. Tu vai ser a vergonha da família, nunca vai ser nada. Com 27 anos, não consegui me suicidar. Aí um jovem chegou e me disse: eu conheço alguém que acredita em você. E eu disse a ele: mas eu tenho muitos defeitos. Dizem que eu tenho defeito demais, não pago nem o que eu como. Ele disse: o meu rei é especialista em quem tem defeitos. Ele é especialista nos fracassados. Passou 3 meses me evangelizando e me levou para a igreja. Jesus me aceitou no dia 21 de junho de 92. Diziam: nem para ser crente ele presta. Com 15 dias eu fui batizado do Espírito Santo. 3 dias falando línguas estranhas sem parar. Com 1 ano e meio na congregação dentro do canavial, no interior de Alagoas. O pregador chegou e eu sentado numa igrejinha de 6x12, mandou eu ficar de pé e disse: Genival, Deus está me dizendo em 94 que o mundo vai ouvir falar o teu nome. As fronteiras vão se abrir, porque Ele está te chamando a restaurar vidas. O Brasil vai ser pequeno. Dentro do canavial. 3 dias depois, os obreiros da congregação me procuraram, porque eles sabiam que eu orava 8 horas por dia, que a semana que eu orava 5 dias. E eles, preocupados com a minha fé, foi na minha casa e disse: Genival, esquece aquele culto de domingo, porque aquela profecia não é para você. Você vai decepcionar-se e vai desistir. Mas por quê? Porque é impossível. Tu é pobre, tu é preto e é analfabeto. Em outras palavras, fracassado. E para tu não desanimar e frustrar-se, desiste. Não acredita. Quando eles saíram, eu disse: então não dá para eu ser mais crente, não entro mais numa igreja. Se lá fora eu não prestava, aqui do mesmo jeito. Só que a chave da congregação, a cidade fica a 13 quilômetros onde eu morava, ficava comigo. Aí eu disse: eu vou orar meia hora. No outro dia, de manhãzinha, não entro mais numa igreja. Quando eu entrei, orei meia hora, que fui me levantar, não conseguia. Tinha 2 mãos pesando eu para baixo. E uma voz dizendo: eu não desisto de você. Quando eu te chamei, já sabia quem tu eras. E eu fui até as 4 horas gritando em lágrimas. 4 horas da tarde eu me levanto da oração com destino à minha casa. Aí vem o irmão Paulinho, o adolescente da igreja, gritando: vai para casa não, no posto de saúde a tua filha passou mal. E o Espírito me dizia: hoje eu vou te mostrar quem sou eu. Quando eu cheguei no posto de saúde, o médico disse: entra. Quando eu entrei, ele disse: a sua filha sim, ela já deu entrada em óbito. Eu não pude fazer nada. Leve ela para casa, prepara o funeral. Agora está eu saindo do posto com a filha morta no colo, e os crentes da fazenda olhando para mim e zoando: cadê o teu Deus? Aí o Espírito Santo vem no meu ouvido e diz: vá para casa não.
leve-a para onde você estava orando, que eu vou te mostrar que eu não dependo da razão do homem, eu não dependo do que o homem acha, o que o homem diz, para realizar o que eu quero. Cheguei, passei direto com ela para a igreja, joguei em frente ao altar. Minha esposa chorando caiu. Foram dizer ao médico que eu estava doido. O médico, a enfermeira veio para a igreja. Os vizinhos cercaram a igreja. O médico pôs a mão na minha cabeça. Seu Genival, é loucura. Quando ele tocou na minha cabeça, uma voz entrou no meu coração pelo ouvido, dizendo: fui eu que te trouxe aqui, para te mostrar quem sou eu, e os meus propósitos estão de pé. Para você saber quem sou eu, olha o que eu estou fazendo. Não deu 15 segundos, a menina começou a se mexer, que o médico olhando. Não deu 10 segundos, ela pulou e começou a dar glória a Deus dentro da igreja. O médico dizia: o que é que houve? Eu digo: o senhor disse que ela morreu, mas o meu Deus ainda é vivo, o meu Deus ainda faz, o meu Deus ainda é Deus de fracassado. Muitas pessoas são crentes até hoje, até obreiros. 95 parecia que era aquele ano. 96 é o ansioso. 15 anos de silêncio. O problema não é o tempo, é o silêncio. E nesse silêncio chegavam dizendo: ô Internacional, zoando, porque eu ainda estava na cana. No meio do silêncio, as irmãs do circo de oração, o dirigente da congregação, tirava onda. Quando eu chegava na igreja, já estava o pinho-sol, já estava o rodo para limpar xixi. Quantas vezes não deu vontade de desistir? Eu chegava, as irmãs diziam: pensa que é alguma coisa, negro? Vai limpar o banheiro. 15 anos depois, quando parecia que não tinha mais jeito, em 2009, o telefone toca. Eu ainda no canavial. Era o pastor presidente das Assembleias de Deus no estado das Alagoas, por meio do seu secretário. É o Genival, sim, mês de junho. Em agosto é as nossas convenções. O pastor presidente mandou você se preparar, que você vai ser um dos pregadores da noite. Ele nunca tinha falado e nem eu o conhecia de perto. No mês de julho, outdoor, nas BR, na capital, nas cidades. Só foto de presidente, do auge. E no meio das fotos, tinha uma cara preta. Os catedráticos foram a ele dizendo: pastor, o senhor vai arriscar o seu ministério. Esse negro é da roça, não sabe ler, não tem cultura, e vão ser 40 mil pessoas por noite, e só tem presidente. O senhor vai arriscar o seu ministério? Vou. O senhor perdeu o juízo? Não. O que é que houve, pastor? Foi Deus que mandou, ponto final, ninguém fala mais nisso. Preguei desde 2009, todo ano até hoje eu sou escalado. O único negro e o único alagoano que prega nas convenções. 2009, 2011, de 2010 para mim, 2011, eu na cana, o telefone toca, desliguei, pensei que era trote. 3 vezes, desligue não, pastor, aqui é a irmã Simone de Zurique, na Suíça. A gente ouviu uma mensagem sua e a Suíça precisa lhe ouvir. O neguinho pega o Boeing 777 e cruza o oceano pela primeira vez, Europa. 2013 já era New York, Nova York, pastor Genival. Aí eu já tirei onda. Yes, come here please. Yes, o neguinho desce em Nova York. 2014 já era a Ásia, já era o Japão. Hoje eu viajo 15, 20 vezes por ano para atender convite fora do país. E se fosse atender, era todas as agendeiras lá. Mas tem o Brasil, prego nas maiores igrejas, nos maiores eventos do Brasil. Ou seja, eu não estou dizendo isso para me vangloriar, é para te dizer que Deus ainda rompe fronteira para buscar quem ninguém acredita mais.
Fique de pé, por favor. Eu disse que eu não vim pregar para super crentes. Eu quero saber onde está alguém afastado. Deixa eu te pedir um favor, carinhosamente, se você pode. Se você está perto de uma pessoa íntima do mesmo sexo, vira aí para ela, olha para os olhos dela. Se for íntimo do mesmo sexo, como eu estou com meu amigo pastor Jairo, vira para ela assim, frente a frente, se você pode fazê-lo. Eu sou conservador, mas se você tem intimidade e é do mesmo sexo, vira para ele, olha nos olhos e diga a ele: não precisa me dizer. Diga para ele: não precisa me dizer como chegou esta noite. Não quero saber se chegou esquecido, se chegou abandonado, só aos pedaços. Eu quero saber como você vai sair. Diga: eu vou sair renovado, porque eu sei que eu não sou um projeto descartado. A graça de Deus é maior do que os meus fracassos. E ela não desiste de mim. Abraça ele e diga: aonde o fracasso abundou, superabundou a graça. Ela é maior. Ele não desiste de nós. Eu quero saber onde está a primeira vida para voltar para Jesus. Eu quero saber onde está a primeira vida para aceitar Jesus. Você cantava, você era obreiro, e alguém fez você parar. É hora de voltar. Deus está quebrando fronteira para te trazer de volta. Cadê a primeira vida? Venha, filha, venha. Pode chorar, filha, pode chorar. Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a terceira? Ajuda aí, ajuda aí. Cadê? Vá trazendo alma, vá trazendo alma. Jesus, renova os teus filhos agora, Jesus. Eu preguei o que tu me mandaste pregar. Agora renova quem chegou aos bagaços. Receba renovo da parte de Deus. Receba a unção que está queimando dentro de mim. Quem nunca mais falou línguas estranhas, volte a falar. Seja batizado agora com o Espírito Santo.